Boa tarde mais uma vez. Bem-vindo à terceira sessão do ciclo de conferências subordinado ao tema Projeto de Reparação e Reforço de Estruturas de Betão. Esta sessão em particular é dedicada à reabilitação e reforço de estruturas. Queria agradecer a presença dos oradores de hoje, o engenheiro José Paulo Costa da STAP e os engenheiros Filipe Dourado e Joana Pereira da S&P, e agradecer também à assistência por passarem este final de tarde connosco e faço votos para que seja do vosso agrado. Por último, não posso deixar de agradecer também ao meu colega, o engenheiro Fernando Pinho, pela sua valiosa contribuição na organização deste ciclo de conferências. O primeiro orador será o engenheiro José Paulo Costa, que nos vem transmitir a sua experiência sobre reabilitação sísmica de construções. O engenheiro José Paulo Costa é engenheiro civil, diretor técnico, diretor de produção e administrador da STAP e possui vasta experiência e conhecimento nas áreas do diagnóstico e da reabilitação estrutural e construtiva de construções recentes e antigas. Domina diferentes tecnologias especializadas, correntes inovadoras de intervenção em obra. É autor e coautor de diversos artigos e comunicações nos seus domínios de especialização. A segunda comunicação será sobre sistemas de reforço estrutural com FRP-M e será proferida pelo engenheiro Filipe Dourado e pela engenheira Joana Pereira. O engenheiro Filipe Dourado é engenheiro civil de estruturas e tem seu cargo a gerência da S&P. Possui vasta experiência na área da reparação e reforço de estruturas com sistemas compósitos, tanto a nível nacional como internacional. A engenheira Joana Pereira é também engenheira civil de estruturas e realiza apoio técnico e comercial na S&P. Tem experiência em diversas áreas como a geotecnia, aplicação de pré-esforço e em estruturas, em projeto e acompanhamento de obra. Após as comunicações, a assistência terá a oportunidade de colocar questões. Peço-vos para isso que utilizem a ferramenta do Q&A, questões e respostas. Passo então a palavra ao engenheiro José Paulo Costa. Boa tarde, obrigado pelo convite da ordem, obrigado pela vossa presença. Não estou a ver ninguém, não sei se está muita gente a assistir ou não, mas basicamente eu queria-vos transmitir casos práticos de reabilitação sísmica de construções. Vai ser o primeiro, um isolamento com amortecimento de uma ponte, enfim, há poucas intervenções deste tipo cá em Portugal, e depois um outro caso é de um edifício antigo. Basicamente cobrindo todas as abordagens, digamos assim, frequentes da reabilitação sísmica. Vou partilhar o PowerPoint. Vamos então começar. Todos vocês sabem, com certeza que, enfim, que não é novidade para ninguém, que nós vivemos numa região de alto risco sísmico. Nós, enfim, Portugal, a bacia do Mediterrâneo, o sul da Europa, enfim, é uma zona particularmente severa em termos de risco sísmico. No caso de Portugal, desde o início deste ano, passou a ser obrigatório utilizar as formações do Eurocódigo na reabilitação das construções existentes. Nas construções novas ainda não é obrigatório. Ou seja, quando nós temos, enfim, fazer uma alteração estrutural numa construção existente, hoje já temos que utilizar o Eurocódigo. Em Portugal não tem havido, enfim, uma sismicidade muito frequente, mas eu lembro que o sismo de 1755 é por alguns estudiosos, enfim, considerado provavelmente o fenómeno natural mais violento da história da humanidade. Ou seja, é um episódio que ocorreu em 1755 pode acontecer qualquer dia destes, não é? E nós temos de estar preparados para essa violência. A abordagem da reabilitação sísmica tem muito a ver com o tipo de estrutura ou de construção, não é? Nós temos construções antigas, muito antigas, temos construções recentes e todas elas têm, em geral, enfim, pelo menos na zona do sul do país e do sul da Europa, têm que ter uma abordagem relativamente ao sismo. No retrofit sísmico, em geral, há três tipos de abordagens, ou quatro. O normal, o mais frequente, o mais comum é o reforço estrutural da construção. Isso significa aumentar a rigidez, aumentar a resistência e, enfim, a energia sísmica, o sismo, quando chega à construção, enfim, é uma quantidade de energia que tem que ser
dissipada de certa forma. Se nós só aumentamos a rigidez e a resistência, a dissipação dessa energia faz-se através da destruição da construção. Ou seja, alguns dos elementos colapsam, fendilham, enfim. Se nós conseguirmos fazer o isolamento sísmico significa, na prática, numa construção que nós vamos, digamos assim, o sismo, como todos sabem, é um deslocamento que se transmite no solo, no terreno, para as fundações, não é? Se nós fizermos o isolamento sísmico, significa que o edifício em si fica separado da ligação à terra, às fundações. E com esse isolamento sísmico, enfim, a ação do sismo praticamente todo o centro da construção. É muito mais, digamos assim, modesto. Uma outra abordagem é a dissipação de energia através de sistemas adicionados ao edifício. Podem ser amortecedores nos pórticos de edifícios, podem ser através de aparelhos de apoio com núcleos de chumbo ou com elementos que ao se deformarem, absorvem energia. E a metodologia que eu vos vou apresentar no primeiro caso de estudo é uma situação em que se fez um isolamento com dissipação de energia, ou seja, a proteção da construção foi feita através da introdução de elementos que tanto isolam como dissipam energia. Em concreto, é um projeto da A2P, do professor António Costa, e é o viaduto do Fonte Nova, na segunda circular em Lisboa. É uma estrutura em betão armado, já com, enfim, uns 40 anos, é de 1974, tem 206 metros de desenvolvimento linear em curva e é uma construção, eu já fiz várias obras em pontes, já construí pontes, já realizei pontes e esta é sui generis, ou seja, existe uma travessa em caixão que apoia vigas longitudinais, 7 vigas longitudinais ao longo de todo o viaduto. E depois esse caixão é suportado por pilares que, como se pode ver por esta imagem, são muito rígidos na direção longitudinal. E verificou-se, o Instituto da Construção do Instituto do Técnico fez uma verificação estrutural e observou que gerava-se uma força de corte muito elevada que, enfim, o viaduto em si gerava-se uma força de corte aqui nesta zona dos pilares e o coeficiente de segurança relativamente ao sismo era muito baixo, inferior a 1. Ou seja, se houvesse um sismo ainda mais baixo que o regulamentar, muito provavelmente estes pilares iriam partir aqui para esta zona de ligação, digamos assim, à travessa. Então, o conceito do projeto foi de cortar os pilares e a ligação aos encontros, cortar literalmente com uma serra, serrar o betão e substituir um troço desses pilares por aparelhos de apoio de grande altura, não é? Que promoviam o isolamento sísmico e com capacidade de amortecimento. Basicamente a opção foi dupla, foi fazer a dissipação de energia através do núcleo de chumbo dos aparelhos de apoio e reduzir a aceleração através do isolamento sísmico. Esses aparelhos de apoio foram fornecidos pela Freiçiné. Basicamente são aparelhos de apoio de neoprene cintado. Isto aqui é um corte esquemático, não é? Uma representação de 3D, com um núcleo de chumbo. O núcleo de chumbo, com a deformação do aparelho de apoio, absorve a energia e esta grande altura do aparelho de apoio promove o isolamento de base. Bom, para materializar esta estratégia, digamos assim, que é uma estratégia múltipla, a primeira, digamos assim, alteração que se teve a fazer no viaduto foi construir estas travessas que tanto permitiram, digamos assim, colocar aqui os cilindros hidráulicos, os macacos que utilizarão para fazer a transferência de carga, como na fase da vida útil futura da estrutura, impedir que estes dois elementos do pilar se afastassem, porque ao cortar a ligação ao tabuleiro, eles ficariam sujeitos a
uma flexão brutal devido à geometria dos pilares, não é? destes montantes serem inclinados. Portanto, primeiro construiu-se esta travessa em betão armado, enfim, uma atividade relativamente simples. Depois colocaram-se estas barras de pré-esforço, provisoriamente, podem, enfim, posteriormente podem ser, foram removidas depois da obra, mas posteriormente podem ser reinstaladas para voltar a fazer operações de substituição dos aparelhos de apoio. Mas estas barras de pré-esforço basicamente criavam uma compressão transversal nestas travessas que, por atrito, digamos assim, suportariam ou suportaram a carga do tabuleiro. Ou seja, o tabuleiro que inicialmente estava neste troço de pilar passou a estar nestes cilindros hidráulicos, nestes macacos. Ou seja, esta força que se iria transmitir depois à fundação, provisoriamente, era transferida do tabuleiro para a fundação através dos pilares, através do pré-esforço transversal destas barras. Depois procedeu-se ao corte com fio diamantado. Isto é um equipamento de corte com fio diamantado da cabeça dos pilares, ou seja, vocês tinham visto o pilar ia até ao encontro e se pôs. Basicamente, neste momento, todo o viaduto ficou apoiado nestes cilindros hidráulicos, nestes macacos, que, enfim, transferiam a carga diretamente através deste pré-esforço transversal para a fundação. Este elemento do pilar foi eliminado. Entretanto, as forças de desvio que surgiam nestes dois elementos do pilar inclinado passaram a ser a componente horizontal autoequilibrada por esta travessa e pronto. Está aqui o pilar e aqui já está a carga simplesmente nestes cilindros hidráulicos com o trânsito a passar. Portanto, isto é a segunda circular, é uma via muito movimentada em Lisboa, não é? E nunca se interrompeu o trânsito. Ou seja, basicamente, nós tiramos aqui uns 40 centímetros de altura dos pilares sem interromper o trânsito na ponte. Depois foram colocados os aparelhos de apoio, não é? Na zona que aqui está representada no desenho de projeto. Estão aqui as barras de pré-esforço, enfim, que fazem a transferência desta carga para a fundação. Para fazer esta colocação dos novos aparelhos de apoio, teve que ser injetada uma resina de epóxi para preencher as irregularidades, porque não era possível ter aqui uma superfície absolutamente plana e era desejável, não é? Para que enfim, a chapa metálica superior e inferior do aparelho de apoio tivessem um contacto perfeito. Portanto, primeiro procedeu-se à injeção de resina para ajustar perfeitamente a chapa ao tabuleiro e aqui à travessa construída. E depois, finalmente, procedeu-se ao abaixamento controlado do tabuleiro, de tal maneira que a carga se transferiu definitivamente para os novos aparelhos de apoio. Estão aqui a ver já o resultado, digamos assim, de toda esta operação. Isto aqui parece simples, mas pronto, teve várias etapas e todas elas tiveram que ser muito rigorosas. Basicamente, tivemos a trabalhar sempre com o viaduto em serviço, não é? Nunca foi interrompido o trânsito, nem por baixo nem por cima. Bom, para além desta enfim, toda a estrutura teve que ser compatibilizada. O viaduto já tinha sido objeto de um reforço com pré-esforço exterior aqui há uns 20 anos, talvez. Foi feito agora este isolamento e amortecimento sísmico, mas teve que se garantir, na zona dos encontros, por exemplo, que, enfim, o novo modelo estrutural do viaduto também acontecia. Portanto, aí tiveram que se demolir uma parte das vigas de trigo para introduzir também aparelhos de apoio novos, de grande altura, ou seja, de grande capacidade de isolamento dos deslocamentos resultantes do sismo. Basicamente, o sismo introduz deslocamentos e estes deslocamentos não são transferidos totalmente para o viaduto. O viaduto comporta, em vez de ter deformações, passa-se a comportar como um corpo rígido, enfim, com poucos deslocamentos. Mas para isso temos que garantir, por exemplo, nas juntas de dilatação, não existe conflitos. Portanto, também teve que se fazer, aqui é a colocação dos aparelhos de apoio nos encontros, não é? São chapas, passam, digamos assim, transversal e longitudinal, enfim, que ligam o aparelho de apoio às vigas longitudinais, e aqui no estribo colocaram-se macacos planos. Isto aqui é um tubo hidráulico, aqui por baixo está um macaco plano, para introduzir
uma vez que aqui não se ia levantar e baixar com os cilindros hidráulicos o viaduto, introduziu-se aqui a força correspondente à carga permanente de cada apoio. No caso aqui eram 450 kN. Introduziu-se uma força através deste sistema hidráulico permanente de 400 kN aqui por baixo do aparelho de apoio. Isto é a operação de introdução dessa carga, digamos assim, em cada uma das 7 vigas, em todos os aparelhos de apoio foi introduzido uma força de 450 kN, quer no encontro norte, quer no encontro sul do viaduto. Finalmente, houve a necessidade de garantir a chamada continuidade axial do tabuleiro, ou seja, o tabuleiro era composto por várias vigas, quase que isostáticas, né? Estavam um apoio fixo e um apoio móvel, e a partir de agora passou a ser um tabuleiro contínuo, ou seja, para promover essa continuidade tiveram que se fazer furos horizontais para a introdução de barras, digamos assim, que ligavam as carringas daqui digamos assim, da travessa caixão e aqui da viga longarina, e teve que se preencher esta zona, digamos assim, este vazio, este espaço oco que havia aqui, e uma vez que o preenchimento teve que ser feito por baixo, não era possível fazer por cima, utilizou-se uma técnica de projeção de betão estrutural, não é? por via seca com máquina de câmara dupla, conseguindo-se, enfim, para o teto, estão a ver que o operador a projetar o betão, preencher este volume. Este taco passou, digamos assim, a promover a continuidade digamos assim, à compressão, digamos, e esta barra à tração, para fazer a ligação. Depois, as juntas de dilatação tiveram que ser alargadas, uma vez que o viaduto passou a ter um comprimento contínuo, digamos assim. E então tiveram que se fazer cortes, não é, com serra das juntas para aumentar o gap. Estas operações tiveram que ser feitas à noite, com alguma interrupção parcial de trânsito. Tirando estas operações à noite, nunca se interrompeu o sangue. Aliás, houve um dia que se interrompeu sem querer o trânsito na segunda circular e foi logo o caos, não é? Logo de manhã. Depois, para compatibilizar tudo isto e finalizar a obra, foram colocados novos cobres-juntas, juntas de dilatação, para um deslocamento maior, não é? Uma vez que o comportamento do rio passou a ser de 200 metros e não de troços de 30, como era inicialmente. E pronto, está aqui uma vista final da obra. Custou fazer esta operação no viaduto 570 mil euros, ou seja, houve um custo por metro quadrado em planta de viaduto de 114 euros para fazer o isolamento sísmico. Enfim, é um dado só mais para terem noção, não é, de que é uma coisa que também não é assim tão cara dada ao benefício que temos. Não é? Este viaduto passou a ser seguro para o sismo regulamentar atual e não era. Portanto, se houvesse um sismo, este viaduto basicamente caía. Um pequeno, não tenho noção, mas enfim, um sismo de intensidade elevada, mas nem sequer era o sismo regulamentar, o viaduto colapsava. E com este investimento, enfim, está protegido. Acho que é um bom investimento, não é? Porque o sismo vai acabar por acontecer. A diferença é que se nós gastarmos o dinheiro agora, não temos que lamentar uma série de mortes. Estas pessoas que vão aqui a passar se houvesse o sismo, para já reabilitar a ponte ia custar mais do que 570 mil euros. Depois elas tinham morrido todas e nós ficávamos com pena, não é? Com mortes. Pronto, uma outra abordagem, ou uma outra forma, digamos assim, de tratar as construções. Têm noção, não é, que existem inúmeras construções antigas ou muito antigas no nosso país. Isto é uma casa relativamente simples, não é um palácio, não é nada, é uma casa que existe em Tavira, que estava muito degradada. Vocês podem ver, tinha já a cobertura em ruína, não é? Podem ver as paredes da construção, de grande espessura, e aqui é um modelo em que se pode ver, digamos assim, a dimensão da estrutura. Era enfim, tinha 2 pisos, a secção, digamos, o volume corrente tinha 2 pisos, e depois tinha aqui mais uma zona central mais elevada. E isto em termos sísmicos, depois está-se mesmo a ver que se houvesse um sismo também caía tudo. Não é? Qual é que foi a abordagem? Ao longo da nossa história tem havido sempre melhorias em relação ao sismo, não é? Principalmente depois do sismo de 1755, houve muitas melhorias que fizeram nas construções. Nesta construção,
esta obra já foi feita há alguns anos, mas a abordagem foi não demolir os elementos estruturais. Não é? Basicamente o que se fez foi alterar, digamos assim, as características dos elementos estruturais, das paredes, dos pavimentos, para que a construção pudesse ter um comportamento ao sismo aceitável. Isso fez-se através dos materiais tradicionais, da madeira, do aço, da fibra de vidro e de carbono do Filipe Dourado, que fez o favor de vender as redes lá para a gente pôr na obra, da S&P, e de umas argamassas projetadas. Esta abordagem foi mais tarde, digamos assim, validada num projeto de ID feito em parceria com o Instituto Superior Técnico, que se chamou React Toolbox, em que se verificaram um projeto com investimento de 600 mil euros, verificou-se o nível de eficácia destas soluções e produziu-se uma documentação para ajudar os projetistas a utilizarem esta abordagem. Mas do ponto de vista prático, simples, do que é que estamos a falar? Vocês sabem que as alvenarias são muito pouco, têm uma massa muito grande e em relação ao sismo têm um comportamento muito frágil. Ou seja, o que é que se fez? Revestiram-se as alvenarias nesta obra concretamente, com uma rede de fibra de vidro de grande capacidade resistente, em cada face de alvenaria, ligada com varões passantes, mais ou menos com um espaçamento equivalente à espessura da parede. Consegue-se ver mal, mas estão aqui estes pontinhos. Toda esta rede foi colocada nas duas faces das alvenarias estruturais e foi ligada com varões passantes. Em algumas zonas, digamos assim, foram introduzidas pregagens, não é? Nos cunhais, na ligação das paredes, digamos assim, interiores que não são estruturais, enfim, foram introduzidas pregagens. Todos os compartimentos da construção, todos foram circundados por uma estrutura metálica, uma cantoneira, ligada à face, digamos assim, oposta da parede, para que os pavimentos, que eram de madeira e que continuaram a ser de madeira, pudessem no seu conjunto estabelecer, digamos assim, membranas horizontais interformadas, ou seja, para que o sismo não fizesse com que as paredes da construção se afastassem, que é o que em geral produz o primeiro colapso das construções antigas, é que as paredes se afastam e os pavimentos caem. Não é? Aqui os pavimentos contribuíam, foram feitos furos com caroteador, enfim, para não destruir a estrutura, foram colocadas estas estruturas metálicas, estas vigas, a fechar todos os compartimentos e foram feitas ligações verticais, digamos que nos pontos de grande concentração de esforços, como era, por exemplo, este troço de parede resultante de 4 portas, ficou aqui um troçozinho, portanto aí houve a noção de que já era uma zona muito frágil, foi reforçada com cantoneiras metálicas. Este piso superior depois era entarugado nas duas direções, ou seja, tradicionalmente os pisos de madeira só têm a estrutura numa direção, aqui a estrutura existe nas duas direções com a mesma intensidade e é ligada às cantoneiras metálicas através de varões, ou seja, uma ligação robusta, que faz com que se possa considerar que este pavimento resiste à compressão nas duas direções e à tração e promove, digamos assim, uma resposta ao sismo mais adequada. Nos cunhais da construção foram introduzidas pregagens de manga injetada, enfim, que garantem o reforço às forças de desvio que se originam nos cunhais da construção. E pronto, e finalmente a construção foi aligerada, não é? A cobertura foi outra vez executada em construção, enfim, metálica, onde havia maiores esforços e madeira. Não se fizeram lajes de tão armado que iriam sobrecarregar muita estrutura, com um telhado, digamos assim, tradicional, telha, repuseram-se os materiais tradicionais, mas toda a construção foi vista em termos de resposta ao sismo. É? Este é o exemplo dos beirados que escondem as cantoneiras e as peças metálicas
mas pronto, foi devolvida à construção a sua originalidade. A Casa Irã Roll, isto é uma imagem final, depois da obra, voltou a ter o aspecto que tinha, só que com uma robustez ao sismo completamente diferente. E pronto. E faltam 5 minutos e vai aqui uma piadola. Nós todos, enfim, ultimamente falamos do Covid e da segurança dessas coisas. Acho que devíamos falar de vez em quando dos sismos, não é? Para não sermos apanhados, distraídos em um dia destes que haja um sismo e que isto caia tudo. Enfim, pelo menos era o meu desejo. E terminei e muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro José Paulo Costa. Pedia-lhe só, exatamente, para interromper o compartilhamento. Passava então agora a palavra ao Engenheiro Filipe Dourado e à Engenheira Joana Pereira. Boa tarde a todos. Cumprimentos à organização, à Ordem dos Engenheiros, ao professor Fernando Pinho e à professora Carla Marchão por esta organização e por esta oportunidade de partilhar conhecimento. Um grande abraço também a José Paulo, que eu conheço há muito tempo. Eu ia apresentar, a Joana vai fazer a apresentação por duas razões. Primeiro, que é mais jovem, é muito mais bonita do que eu e, portanto, sempre dá alguma beleza a esta apresentação. E vamos apresentar um sistema que partiu muito de uma iniciativa e até de uma oportunidade que surgiu em conversa que eu tive com o José Paulo em obras, se ele se bem recorda. Estávamos na Mitrena e havia uma necessidade naquela obra de introduzir alguns varões de inox para reforçar uma parede de betão, e naquela discussão surgiu a ideia de porque é que não fazemos, porque é que não existe uma malha que substitua uma armadura tradicional ou de inox em fibra de carbono que resista à corrosão e tenha um alto desempenho. Essa conversa foi para aí há mais de 10 anos, eu não me recordo bem, Zé Paulo, mas foi... Para aí sim. O Filipe Dourado transformou num produto magnífico de engenharia, que vende agora. Foi uma conversa de obra e que depois deu origem ao desenvolvimento de um produto e que hoje apresenta-se ao mercado já com bastantes obras executadas e que para mim tem vantagens em aplicações muito específicas. Algumas aplicações destas malhas estão a ser utilizadas em países como na Suíça no reforço de túneis em betão, portanto, em lajes em betão. Para mim, acho que tem uma aplicação extraordinária no reforço de alvenarias e de construções tradicionais, de alvenarias de pedra, e no reforço sísmico na realização deste tipo de estruturas. Temos estado a fazer alguma investigação, a Joana vai apresentar alguns pequenos detalhes sobre as investigações que estão em curso, e alguns já fizeram, e muitas obras que executamos aqui em Portugal. Agradeço a todos mais uma vez e passo a palavra à Joana. Obrigado. Creio que estás sem voz, Joana. Tens que ativar a voz. O microfone. Sim, obrigada. Peço desculpa. Vou então retomar atrás. Boa tarde a todos novamente. Agradecer aqui à professora Carla e ao professor Fernando Pinho este convite e também aqui ao engenheiro José Paulo esta introdução do tema e esta ajuda, que também nos trouxe, a sua contribuição que também nos trouxe até aqui e tendo a oportunidade de mostrar estes trabalhos que fomos fazendo. Portanto, falar um bocadinho sobre nós, já nos fomos apresentando, não vou demorar muito, e detalhar aqui um pouco sobre o sistema, algumas aplicações, sobretudo exemplos práticos de obra, assim como alguns ensaios realizados a nível de laboratório de investigação. Portanto, a SIP existe desde 95, estamos em Portugal desde 2004 e temos vindo aqui a caminhar neste percurso com uma equipa a crescer
e aqui na área do reforço estrutural de materiais compósitos até hoje. Atualmente fazemos parte do grupo Simpson Strong-Tie, que é um grupo americano que tem a sua área de negócio que até em estruturas e ligações em estruturas de madeira, que também acaba por ser um complemento aqui na parte dos edifícios pombalimos, pode entrar também com os seus acessórios e ligações e também desenvolve muita investigação nesta área, embora o tema hoje mais em particular seja aqui da nossa malha de carbono. Portanto, estamos em Portugal há 15 anos e temos algumas delegações na Europa. Portanto, o que é que fazemos? Fazemos o desenvolvimento, produção e não nos preocupamos só com o fornecimento, estamos também muito interessados em fazer responder às necessidades do mercado e fazer esta ligação direta à realidade, como referiu aqui o engenheiro Filipe Dourado, do nascimento aqui deste sistema acabou por ser numa situação prática e temos o maior prazer e o maior gosto em acompanhar os projetos desde a sua gênese até à sua implementação em obra. Portanto, a SIP trabalha várias áreas de atividades, tanto nos sistemas FRP mais tradicionais. O sistema ARMO é este sistema de FRCM, portanto, Fiber Reinforced in Cementitious Matrix, que vamos detalhar, e temos também algum complemento de produtos na área de estruturas, nomeadamente em termos de produtos de reparação e proteção de estruturas em meio marítimo, aqui com o nosso sistema FX70, e bem como na área dos pavimentos também temos grelhas para reforço de pavimentos. Portanto, enfim, chamar as coisas pelos nomes, o que é afinal isto? Um sistema compósito, provavelmente muitos o saberão, não é nada mais do que um sistema que é um sistema que tem dois componentes, passando o pleonasmo é um sistema composto por uma parte que é a fibra, neste caso a malha, e no caso dos FRPs mais tradicionais, uma resina. No caso deste sistema ARMO em particular, trabalha com uma argamassa, trabalha por aderência a um suporte já existente, normalmente é um sistema implementado para conferir aumento de capacidade resistente em estruturas que já existem. Portanto, aqui não vou alongar muito, apenas referir que o carbono acaba por ter características técnicas, características mecânicas semelhantes ao aço, pese embora tenha um comportamento frágil e o aço seja mais dúctil, mas como estamos sempre limitados pelo suporte, pela estrutura que comporta o sistema, estamos sempre a trabalhar em níveis de tensões muito longe da ruptura deste material. E como tem um comportamento semelhante ao do aço, para as estruturas de betão armado, acaba por ser um casamento feliz, por assim dizer. Portanto, aqui o nosso sistema ARMO acaba por ser um sistema que adere à estrutura existente, trabalhando com uma argamassa que também acaba por incorporar aditivos que reagem com a própria malha e incrementam também e garantem a aderência entre a malha e a argamassa, para além da própria aderência que tem que existir da argamassa ao suporte propriamente dito. Portanto, estes sistemas permitem fazer reforços com uma eficiência grande em camadas delgadas e, portanto, pensando num comparativo com o tradicional reforço de malha ou malha solo com um betão projetado, conseguimos fazer um reforço
na ordem dos 3 centímetros, enquanto com esta forma mais tradicional nunca o fazemos com menos de 6, 7, 8 e por aí vai. Portanto, acabamos por ter aqui também uma vantagem em termos de um pequeno acréscimo de cargas, de peso próprio, por incorporação do sistema e ter um benefício em termos de eficiência. Portanto, em termos práticos, isto materializa-se em rolos de fibra, que têm dimensões na ordem dos 2 metros de largura por 50 de comprimento. São rolos que acabam por ser leves e fáceis de instalar em situações, nomeadamente em interior de edifícios, em espaços mais apertados, e acaba por ser um material muito fácil de trabalhar. Pronto, as argamassas, tanto existe a argamassa de natureza cimentícia, mais adequada em termos de compatibilidade das estruturas de betão, como também dispomos na nossa gama de argamassa à base de cal para a situação de estruturas de alvenaria antiga, como aquele exemplo que já foi referido. Estas argamassas podem ser aplicadas manualmente ou por projeção e também dizer-vos que dispomos de equipamento de projeção próprio que permite a aplicação com rendimentos bastante interessantes. Portanto, os campos de aplicação são bastante latos, é um campo bastante lato, podemos aplicar este sistema tanto em túneis como a paredes, como, enfim, em lajes, é bastante diverso e vamos já ver depois alguns exemplos práticos de obras feitas. Portanto, em termos de vantagens, destacar, pronto, naturalmente a elevada resistência à tração do carbono, como já referi. Uma das também bastante interessante é que o carbono não é afetado pela corrosão, como é a armadura de aço tradicional. Portanto, em termos de durabilidade, este tipo de reforços permite aqui aportar um tempo de vida útil mais alargado. A sua leveza e facilidade de aplicação são também características que são benefícios inerentes ao próprio sistema. Portanto, aqui em termos de exemplos práticos, na Suíça foi feito um ensaio em laje, portanto, comparando aqui uma laje de referência e depois a mesma laje com as mesmas características, reforçada com 1 e 2 malhas do armal mesh. Também dizer aqui que temos várias com várias densidades e com fibra orientada unidirecional e bidirecionalmente. Portanto, na própria ficha técnica depois da malha vem bem identificadas essas características. Portanto, quando há especificação ou num projeto, é importante também identificar com clareza qual é que é o tipo de malha que se pretende aplicar. Portanto, quando tratamos de reforços com fibras, enquanto que para o betão e o aço normalmente trabalhamos com tensões, aqui trabalhamos com extensões. E para estado limite último, portanto, trabalhar na ordem dos 6 a 8 por 1000 de alongamento, de extensão, é a referência para este tipo de sistemas. Portanto, podemos ver aqui, em termos de aumento de capacidade, portanto, um salto de cerca de 50 kN para 70 para 80 com 2 malhas, o que é bastante interessante, e mesmo com uma também temos aqui um aumento
bastante significativo. Mostrar-vos também aqui outro ensaio, já em paredes de alvenaria, também com o mesmo princípio, portanto, tendo uma parede de uns provedos de referência e provedos reforçados, portanto, em que se verificou na parede de referência um comportamento linear elástico até à cedência e depois a ruptura catastrófica, e na parede reforçada já uma capacidade de resistente superior após o aparecimento das primeiras fissuras. Portanto, em termos, quantificando este ensaio em particular, portanto, a nível de ensaio fora do plano, um aumento de cerca de 5 vezes e ao corte em cerca de 2 vezes, 2,3. Quando aplicamos, o engenheiro Zé Paulo também mostrou este sistema de ancoragem naquela casa com os varões passantes, pronto. É um tipo de situação bastante comum, portanto, com o sismo acaba por haver tendência de descolamento do sistema, de falha de aderência, portanto, para este tipo de situação e de reforço é importante também criar pontos de fixação para garantir que a própria malha resiste e tem uma capacidade de utilização no tempo e durante a ocorrência do fenómeno. Portanto, estamos também a desenvolver, em alternativa a este sistema de ancoragem mais tradicional, uma ancoragem em carbono e que está também a ser ensaiada no Instituto Superior Técnico, aqui neste contexto e portanto, com a aplicação, com distribuição similar aos varões passantes tradicionais, como se costuma fazer com esta distribuição em quincóncio. Passando aqui à parte prática das obras, podemos ver aqui um exemplo do reforço de um núcleo de escadas num edifício antigo em Campo de Ourique, em que se pretendeu instalar um núcleo de elevadores. Também aqui é um edifício tradicional na nossa Lisboa, que agora não podemos visitar tanto, mas esperando uma utilização mais frequente brevemente em termos de hotéis, aqui o Hotel Blue, nos restauradores, também com utilização aqui do nosso sistema Armor. Portanto, aqui há alguns pormenores da aplicação. Em termos de aplicação, eu não referi ainda, mas dizer também que aplicando, obviamente tem que ser preparada o suporte, preparada a parede. Neste caso é necessário criar uma preparação como se fosse aplicar uma argamassa tradicional, portanto criar uma superfície com algum atrito e ter o cuidado de fazer uma boa rega de forma a saturar a parede nas 24 horas anteriores à aplicação do sistema. Quando se vai aplicar a argamassa, convém que a superfície não se encontre molhada, mas que é aquele saturado seca à superfície. E a malha tem a capacidade de aderir sobre a argamassa em fresco, portanto, mesmo que não sejam previstas as ancoragens mecânicas, na sua aplicação, ou mesmo que elas sejam aplicadas, podem ser em fase posterior, em termos de facilidade de aplicação, a malha tem realmente esta capacidade de aderir
tem ali um exemplo até de uns pontos criados com a própria argamassa, mas porque nesta situação o empreiteiro acabou por colocar a malha antes da argamassa, mas fazendo o processo invertido, ou seja, aplicando uma primeira camada de argamassa, a malha é capaz de aderir e dispensa fixações propriamente neste processo. Portanto, aqui mais um edifício em Sesimbra que foi reabilitado, um edifício antigo, em que as paredes exteriores da alvenaria antiga foram também reforçadas com a aplicação da nossa malha, Armomesh e da argamassa. Portanto, como veem aqui, o pormenor também aqui na zona dos vãos, a malha tem a capacidade de se adaptar à estrutura e fazer mudanças de direção com facilidade. É outra vantagem aqui do sistema. Apresentar-vos também um caso de estudo, aqui no Seixal, também um edifício, neste caso não é um edifício, é uma chaminé, que apresentava algumas patologias ao nível das tijoleiras, dos tijolos propriamente ditos, dos seus blocos, e também a fissuração ao longo do fusto da chaminé, que é um tema um bocadinho ao lado, mas complementar. Portanto, como veem aqui nestas imagens, temos alguma deterioração dos blocos existentes e a fissuração na zona dos degraus metálicos ao longo do fusto da chaminé, justamente pelo fenómeno da corrosão das peças metálicas, que normalmente envolve uma expansão e houve aqui cedência destes elementos com a criação destas fendas. Portanto, para resolver ou comatar estes problemas, estas patologias, na zona superior da chaminé foram primeiro criadas as condições de fixação dos blocos que estavam na iminência de queda e de ruptura, e na zona dos degraus foi preenchida a fissura e foram aplicados laminados, que são os FRPs tradicionais, colados com epóxi ao longo da altura da chaminé, portanto ao longo do fusto e perpendicularmente ao desenvolvimento desta fissuração. Portanto, é aqui a nossa gama mais complementar dos FRPs e depois em termos de acabamento, houve um lugar a uma pintura de forma a que não se ficasse a identificar por termos estéticos na cor deste reforço. Portanto, na zona superior do fusto, que é aquela zona mais larga e onde existiam aqueles blocos com bastante desprendimento e risco de queda, foi feita uma regularização com argamassa, a colagem dos mesmos e o confinamento com duas voltas de malha, neste caso a Armomesh 200-200. Portanto, conseguiu-se aqui depois fazer também um acabamento mais liso e o dono de obra pediu para, em termos estéticos, voltar a reproduzir o padrão existente dos blocos, portanto que havia blocos laranja tradicionais e blocos brancos, portanto fez aqui a reprodução e foi possível recuperar esta chaminé das antigas fábricas de cortiça da Vikander com bastante sucesso, creio.
Outra obra também, aqui apenas para, sem cariz propriamente estrutural, mas por uma questão de consolidação das paredes no moinho, na zona do Moinho de Maré da Moita, que está a ser recuperada. Por acaso já estou por lá ir há algum tempo para ver o aspecto final. Está a ser criada uma ciclovia e vai-se fazer o atravessamento da zona do moinho. E pronto, o dono de obra quis preservar da melhor forma e, portanto, houve necessidade de proceder a esta consolidação da alvenaria e foi aqui também aplicado o nosso arma com argamassa de cal. Portanto, estamos a ver aqui, portanto, condições em zona de rio, não é? E com pouco espaço para trabalhar. Um túnel em Portugal, pronto, começam a haver efetivamente aqui obras também em túneis. A Suíça tem muitos mais do que nós, mas aqui também há alguns e temos aqui também o exemplo do alargamento na A4 em Águas Santas, onde foi aplicada aqui na zona do interior o arma-més. Também outro exemplo de zonas de difícil acesso e difícil manuseamento de materiais e meios. Aqui o reforço pelo exterior de um depósito de água na base aérea do Montijo. Também pelo interior de um depósito de água. A recuperação da igreja de Santa Marta, onde houve movimentos e assentamento de fundações que levaram ao aparecimento desta fissura na zona da abóboda da nave central da capela e pronto, naturalmente que as patologias existentes têm de ser tratadas e depois então feito o reforço propriamente dito. Portanto, esta obra recriou aqui também uma compatibilização com outras especialidades, naturalmente mesmo a nível do restauro e conservação e restauro e depois a reprodução dos frescos e das pinturas existentes. Aqui um exemplo também emblemático, em que houve infelizmente um acidente, houve um deslizamento de terras há um tempinho, em 2017, ali na Graça, com uma chuvada forte no logrador aqui destes lotes, havia um desnível, portanto um muro que acabou por ruir na parte central. Isto foi num fim de semana, felizmente não houve feridos nem mortos, foi apenas dano material, mas com a proporção que se consegue aqui ver. Portanto, temos realmente aqui alguém a proteger-nos e nos paramentos do muro que se mantiveram íntegros e que não ruíram, foi aplicado o sistema de reforço com o sistema ARMA no paramento do muro, assim como a aplicação de uma estrutura metálica para mudar ali um bocadinho a configuração e o funcionamento do muro. Na zona central do muro que ruiu foi reconstruída em betão armado. Já passamos a ver. Estava convencida que havia uma foto mais geral, mas está também partilhada no nosso case study no website. Outra situação também com alguma expressão de aplicação de reforço com este sistema teve lugar no edifício em Cascais, no Cascais Atrium, onde houve um incêndio no terceiro piso e efetivamente houve um dano grande nas lajes e na própria armadura existente. Portanto, neste contexto houve um reforço estrutural
do quarto ao oitavo piso, com malha, com armamesh pela face inferior das lajes, portanto, para a reposição da capacidade ou da perda de capacidade que houve nas lajes. Portanto, isto de facto foi uma experiência única em que presenciar as consequências deste incêndio e ver a dimensão do dano e o trabalho que havia aqui para fazer. Portanto, como podem ver, os apartamentos, havia bastantes apartamentos, já não me recordo exatamente do número, mas foi todo retirado todo o interior, foram demolidas as alvenarias, portanto, nestes pisos foi mesmo colocada a estrutura propriamente dita, em casca, e para que houvesse condições de fazer os reforços. Houve também reforço ao nível dos pilares com encamisamento em betão e aumento de secções. Portanto, aqui a nossa equipa de formação a subir para o edifício e algumas imagens da aplicação. Portanto, a tal preparação da superfície, fazendo a rega da laje, e aqui, após projeção da primeira camada, a aplicação da malha. No caso de aplicações em tetos, é conveniente prender o início do rolo, mas isto é uma fixação temporária e que depois pode ser removida após a cura e o endurecimento da argamassa. Portanto, como podem ver, isto tem aqui alguma expressão. Vamos ver se este vídeo corre. É uma animação rápida, aqui com o nosso colega Guilherme fez, que agradeço. Não sei se ele nos está a ouvir aí na assistência. E pronto, efetivamente conseguiu-se com este sistema e com o empenho de todos reduzir bastante o prazo também previsto em termos de aplicação do reforço, e isto é uma mais-valia para todos em termos de custos. Portanto, aqui mais umas imagens da obra e a celebração aqui do fim da estrutura. Creio que esta seja a última obra para apresentar. Portanto, o estádio do Maracanã, provavelmente uma das maiores obras de reforço que tivemos, e podem ver aqui pelas quantidades, houve vários tipos de reforço envolvidos. Houve necessidade de fazer corte de vigas, da altura de vigas na zona das bancadas, por questões de imposições regulamentares da FIFA, e houve lugar a reforço das próprias vigas e das bancadas e dos pilares. Houve aqui um pouco de tudo. Eu nesta altura ainda não estava na SIP, não sei se o Filipe quererá acrescentar algo, que foi ele quem acompanhou de perto esta obra, mas aqui também o reforço dos pilares e das próprias bancadas. Dizer-vos também, em complemento aqui a este guia que referiu o engenheiro Zé Paulo, que está para ser lançado, creio, que inclui algumas orientações para termos de dimensionamento deste sistema. Para as estruturas de betão, dispomos também de software de cálculo que disponibilizamos e que temos muito gosto que façam uso. Portanto, para rematar aqui, pronto, produzimos estes sistemas de reforço estrutural em materiais compósitos, são soluções pouco intrusivas e que permitem muitas vezes até
ser efetuadas sem interrupção normal do funcionamento da estrutura. Pronto. E sem grande acréscimo de peso próprio. Pronto, espero que tenha sido útil e estamos disponíveis para as questões que queiram colocar. Obrigada. Muito obrigada, engenheira Joana. Não sei se há assistência que já por alguma questão. Eu tinha referido no início que podiam fazê-lo recorrendo à ferramenta Q&A, perguntas e respostas, que está no rodapé do Zoom. Houve, entretanto, uma pergunta que já foi respondida pelo engenheiro José Paulo Costa, não sei se haverá mais alguma. Vou só aguardar um momento, a ver se temos aqui uma questão. Será para a engenheira Joana ou para o engenheiro Filipe, e pergunta-se o engenheiro João Jardim, comparativamente em situações correntes, qual é o custo destas soluções ARMO face a soluções em FRP ou botão projetado tradicional? Posso responder eu, já que sou Sim, pai de criança? Bom, caso a caso, estas análises têm que ser feitas do ponto de vista do benefício e do custo que estas soluções podem importar a cada uma das obras em análise. De qualquer forma, posso dizer que no caso da obra que a Joana acabou de apresentar, do Cascais Átrio, foi uma redução significativa do custo global da obra. O material é óbvio que é mais caro do que uma malha sol, nem sequer é comparável a uma malha sol, que é mais resistente que a malha sol, mas pela sua rapidez de execução, pela sua facilidade de instalação, consegue reduzir os prazos de aplicação e isso, obviamente, origina uma redução global da obra. Eu posso dar uma ideia muito base sobre os preços destes materiais. Podem ir desde os 15 euros o metro quadrado até aos 20 e tal euros o metro quadrado, depois mais as argamassas e a aplicação. Portanto, estamos a falar de soluções dentro dos preços que existem no mercado, de aplicações que estão projetadas com armaduras perfeitamente enquadráveis nestes custos e com a grande vantagem de, não só no curto prazo, na aplicação imediata destes sistemas, mas também a longo prazo, e são sempre estas questões que têm que vir para cima da mesa, qual é o custo de manutenção de uma reparação daqui a 10 ou 15 anos. Estes materiais são imutáveis, não sofrem corrosão, não têm degradação ao longo do tempo e, portanto, posso dizer que são materiais que são imutáveis no tempo, obviamente, degrada-se mais depressa a estrutura onde eles estão aderidos do que o próprio reforço. Portanto, está limitado pelo próprio botão e não pelo reforço que é aplicado. E, portanto, desse ponto de vista também tem esses benefícios. E de facto, se fosse um material caro, não tínhamos obras neste momento. E a verdade é que elas estão aí. E estão aí é porque têm, além do benefício técnico, também têm, com certeza, um benefício económico. Obrigada. Há aqui mais uma questão do engenheiro José Gaia, que pergunta se há necessidade de solução tipo sanduíche para o caso da aplicação de malha dupla. Bom, quando as soluções quando é preciso aplicar duas malhas, elas podem ser quase que justapostas. Tem que se aplicar uma primeira camada de colagem para a primeira malha, esperar que esta endureça e tenha alguma resistência para não se mover depois na aplicação da segunda camada. Depois aplica-se outra camada fina de argamassa e cola-se nesta camada fina. Estamos a falar de uma camada de milímetros, 5, 6, 7 milímetros por aí, e faz-se a colagem da segunda camada. Portanto, elas não são justapostas, têm ali uma pequena camada de argamassa entre elas para poder-se aderir, porque ela faz a aderência, como a Joana disse, é feita pela integração da malha e envolvimento na matriz cimentícia. Como esta malha tem um revestimento de silicato que promove uma boa aderência ao pH elevado das argamassas, tanto de cal como de cimento, ela fica perfeitamente aderente e é ativada também ao mesmo tempo que a camada de argamassa. Pronto, há só mais aqui uma questão para já, do engenheiro João Mota, que pergunta se há custos de orçamentação no caso de uma casa particular. Não, nós fazemos orçamentos grátis, como diz o Uma pergunta mais comercial, não tão técnica. É uma dificuldade muitas vezes para os clientes particulares,
é que normalmente quando chegam ao pé de nós não têm nem projeto, nem têm muitos dados para nós podermos fazer um pré-dimensionamento, não somos projetistas, nem queremos substituir aos projetistas, podemos fazer uma pré-análise da solução, em termos de solução técnica viável, em termos económicos e técnicos, e se essa solução tiver viabilidade, então depois tem que se chamar um técnico certificado, diria eu, não é? Dentro da nossa praça de engenheiros que temos, que são especializados nesta área do projeto, e estes sim, depois estudam a fundo a viabilidade da execução destes materiais, destas técnicas, no fundo. Nós podemos fazer um pré-dimensionamento, um estudo de viabilidade económica para, nomeadamente para os particulares, que é normalmente quando aparecem com estes problemas não têm muitos dados para nós podermos, de facto, intervir. Muito obrigada. Eu penso que não há mais questões, por isso passaria agora a palavra ao engenheiro Fernando Pinho, que fará a sessão de encerramento. Peço desculpa, há aqui mais uma questão. Quão especializada tem que ser a equipa que faz a aplicação das soluções S&P? Quão especializada tem que ser a equipa que faz a aplicação das soluções S&P? Olha, vou dar um caso concreto, que é um caso que a Joana apresentou, a obra do Cascais Átrio. No início era para ser feita por um aplicador especializado, devido aos constrangimentos económicos da obra, o empreiteiro, que é a Casais, optou por não contratar uma equipa especializada e fazer com a prata da casa, diria assim. Não é uma situação, obviamente, ideal, mas não tinha recursos financeiros para entregar esta subempreitada. Foi difícil no início, mas com a nossa ajuda, formação, assistência técnica e presença em obra, formámos 2 equipas de aplicação que conseguiram, dentro daquilo que era esperado, fazer a aplicação. Com certeza demoraram mais tempo no início, mas fez a obra com a prata da casa. Eu diria que é de evitar a todo custo que isto aconteça, porque são materiais muito técnicos, têm que ser bem aplicados. E é sempre bom recorrer a uma equipa especializada, e estão várias empresas no nosso mercado que o fazem há anos com grande qualidade, e temos aqui um caso da STAP, que é uma empresa que está no mercado há dezenas de anos, com experiência internacional até, e portanto é nestas empresas que se deve entregar este tipo de aplicações. Mas nós sabemos que hoje em dia sofremos todos deste mal, quer dizer, andamos todos muito apertados de custos, de orçamentos, e a concorrência é perfeitamente desleal muitas vezes, e acaba-se por chegar a uma obra deste tipo e não ter recursos financeiros para entregar a obra no seu empreiteiro. A S&P tem técnicos que podem formar estas equipas, embora nós aconselhamos sempre e fazemos sempre essa pressão para que, e essa força para que estas obras sejam aplicadas pelas equipas e empresas especializadas na área que existem em Portugal com bastante qualidade. Portanto, a especialização deve ser alguma, enfim, quanto melhor, quanto mais especialização houver, melhor, como é evidente. Obrigada então mais uma vez. Passo agora então a palavra ao engenheiro Fernando Pinho. Uma vez mais, muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Vou ser breve nesta sessão de encerramento. Tinha aqui só algumas referências a fazer que me parecem oportunas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os oradores, as excelentes apresentações que fizeram, baseados em experiência prática, o que é, digamos, sempre relevante para, digamos, a assistência, digamos, entender e avaliar o mérito das soluções apresentadas. Elas foram aplicadas, portanto, penso que foram 2 apresentações excelentes que certamente para muitos das pessoas que estiveram a assistir foram muito valiosas e portanto também de alguma maneira isso refletiu-se em algumas questões que foram colocadas. Portanto, enfim, agradecer aos oradores, ao engenheiro José Paulo, ao engenheiro Filipe Dourado e à engenheira Joana Pereira, portanto os contributos que deram para esta terceira conferência de um ciclo de 4 conferências que temos estado a realizar. Queria também fazer um agradecimento especial à assistência, que fez o favor de estar presente em grande número. Nós tivemos cerca de 260 inscritos e tivemos no pico desta conferência 144 pessoas, incluindo os 7 oradores, portanto os 7 membros que estão, de certa forma, mais ligados à organização.
o que é um sinal de que realmente o evento teve algum interesse para muita gente. Também, já agora, não queria deixar, nunca deixarei de agradecer aos serviços da Ordem, sem os quais estas conferências e todo o nosso trabalho pode ser concretizado. Eu queria, em particular, agradecer à doutora Mariana de Castro, que é a coordenadora da área de Formação, Comunicação e Cultura da região sul da Ordem dos Engenheiros, e à sua equipa, neste caso em particular, à doutora Nídia Viegas. Eu não sei se é possível a doutora Mariana, neste momento, libertar o vídeo, portanto não sei se é possível ou não, se for agradeço, senão não tem problema. E também queria agradecer ao Sr. José Vultos, olá doutora Mariana de Castro. Boa tarde. Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu trabalho. Não sei se a doutora Nídia eventualmente ainda está presente ou não, se não um agradecimento para ela. E também ao Sr. José Vultos, que muito obrigado. nos dá o apoio informático para todo este evento estar aqui a decorrer com toda a normalidade. Portanto, a todos os serviços que nos ajudaram, muito obrigado pelo vosso apoio. Queria também informar, já agora, ao nível do nosso Colégio Regional de Engenharia Civil da Região Sul, que hoje houve também uma outra formação na qual participámos ativamente, embora tenha sido uma formação idealizada no Colégio Nacional de Engenharia Civil, nós, enquanto membros que integram o Colégio Nacional, tivemos portanto, uma participação ativa nessa organização de uma formação. Portanto, não foi uma conferência, foi uma formação online associada à avaliação da segurança sísmica em edifícios existentes de betão armado. Portanto, nós tivemos, como alguns saberão, formações noutras áreas. Hoje foi no âmbito da reabilitação sísmica de edifícios de betão armado. Portanto, desta maneira, procuramos que o nosso colégio responda, de facto, enfim, na medida do possível, aos nossos membros, procurando também complementar, enfim, com formações, com este tipo de conferências, com tudo isto, para que os colegas possam ir mantendo atualizados relativamente ao que se passa na nossa área profissional. Queria também informar que a última conferência deste ciclo está prevista para o dia 21 de outubro e também para, de certa maneira, para terminar esta minha sessão de encerramento, queria informar que, em princípio, eventualmente uma parte destas apresentações que foram aqui feitas hoje poderão ser disponibilizadas pelos seus autores, pelos seus oradores, aos quais desde já agradeço também essa colaboração. Para finalizar, queria agradecer à minha colega a engenheira Carla Marchão, que está a coordenar este ciclo de conferências e, portanto, mais esta excelente evento, conferência que hoje aqui tivemos. Portanto, a todos os presentes, o meu obrigado em nome do Colégio Regional de Engenharia Civil da Região Sul e, portanto, muito obrigado a todos, despeço-me e fica então, se estiverem assim de acordo, fica então combinado o próximo encontro para o dia 21 de outubro, à mesma hora e no mesmo local. Um grande abraço a todos e então